E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, onde você estiver aí, muito bem. Vamos começar aí. Vamos começar, né? Pra gente hoje cirurgia. São questões aí, na minha opinião, na minha humilde opinião, são as questões que tem um pouquinho maior de dificuldade, né? São mais difíceis, algumas delas são mais difíceis, mas aí na maioria dos casos também são boas questões, dá para a gente responder tranquilamente. Algumas a gente tem mais dificuldade de responder, mas na maioria dos casos aí é tranquilo. Né? As questões de cirurgia, algumas foram anuladas, a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre. Vamos aproveitar as questões e vamos falar um pouquinho sobre os temas dessas questões. Não vamos responder a questão porque ela foi anulada, mas aí vamos aproveitar essas questões. Mas comece me dizendo aí, como é que você está? Como é que você está aí? Olha, a galera aqui tá debatendo aqui, né? E aí, como é que você está? Coloca aí, hashtag animado ou hashtag desanimado. Coloca hashtag animado ou hashtag desanimado aí nos comentários, aí no chat, para eu saber como é que você está. Você está aí animado, hype elevado, ou então tá meio triste, meio desanimado. A gente aqui, ó, com fome, tá vendo? O Marcos aqui já colocou com fome. Tá certo. Eita, meu Deus. Aí, ó, animado. Hashtag preocupado aqui, ó, galera só. Aí, muito bem. Ó. Hashtag lascado, muito bem. Vamos lá começar aí a nossa historinha de hoje, tá? Então, vamos aumentar aqui. Então, Semana Revalei 4.0, começar aqui com cirurgia. Questões aí mais tranquilas ou algumas mais complicadas. Mas vamos lá, vamos tentando aí digerir essas questões do mesmo jeito que a gente tem feito em todas as semanas, né? Vamos lá, questão número 2. O paciente, essa foi anulada, essa questão foi anulada, então vamos aproveitar essa questão para poder falar algumas coisas sobre ela. Mas antes daqui, creio, cadê aqui, ó? Ó, hoje é aniversário do Lenin. Para você, por favor, dar os parabéns para ele. Não perde uma live. Ó, parabéns aí, Lenin. Parabéns para você. Que o Papai do Céu possa abençoar todos esses anos de vida aí que vem pela frente. Certo? Esse e os outros também, né? Certo? Então, parabéns aí para o Lenin. Vamos lá, vamos lá. Então, essa questão aí foi anulada, certo? Anulada e a gente vai aproveitar ela para a gente poder fazer algumas observações. Questão 2. Um paciente, 72 anos de idade, hipertenso e diabético, morador de casa de repouso, é trazido. Eita, sono. É trazido, desculpa aí, à unidade de pronto atendimento com queixa de dor abdominal aguda, de intensidade progressiva. Aproximadamente 3 horas. Ao exame encontra-se com faces de dor, desidratado e pálido, pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20, o abdômen encontra-se bastante distendido, doloroso a palpação superficial e profunda, com ruídos hidroaéreos hipoativos. Isso é importante, né? Ruídos hidroaéreos hipoativos. Relata constipação intestinal, herniorrafia inguinal esquerda há 30 anos, e uso crônico de diurético tiazídico, amiodarona e metformina. Foi realizada a reposição volêmica vigorosa e os exames séricos foram coletados. A radiografia simples de tórax com cúpulas diafragmáticas não mostra pneumoperitônio e a radiografia simples de abdômen está ilustrada abaixo. Vamos ver aqui. Então essa daí é a radiografia. A imagem não está muito boa, não, mas a gente dá para ver aqui mais ou menos o que é isso aí. Pronto, dá para ver mais ou menos o que é isso aí, né? Então a gente tem um padrão central, mais central, não é um padrão periférico, não é um padrão central de alteração das asas intestinais. E aí, isso daqui, por causa da característica de ser hipoativa, é importante, tá? Então a gente tem uma lesão aqui, alguma lesão que está gerando dilatação do intestino, só que ela tem redução dos ruídos hidroaéreos, não tem um aumento. Então, aqui. Resultados de exame sérico: hemoglobina de 14,
hematócrito de 42, glóbulos brancos de 11. Então, 11.000 normal, sódio de 135, potássio de 4,4, lactato de 6 e creatinina de 1,5. Então, eu tenho, ó, o potássio normal, o sódio normal e o lactato está aumentado, né? Eu tenho lactato aumentado. Creatinina também está aumentada, né? 1,5. E a ureia também está aumentada. Então, tem uma alteração renal causada aí, né? Tem aí, ó, o lactato, ureia e creatinina aumentados. Agora, outra coisa também acontece, ó. Veja, a alteração da ureia creatinina, né, é mais do que 40 para 1. Então, é uma alteração pré-renal, não é isso? Uma alteração pré-renal. Tem uma alteração pré-renal de desidratação, né? A desidratação que está causando isso daqui. E o lactato está alto, né? Então, vamos ver aqui as opções. O diagnóstico provável é ilho paralítico. Letra B, apendicite aguda. Letra C, isquemia mesentérica. Letra D, obstrução intestinal mecânica. Então, o que é que acontece? Vamos aqui para algumas possibilidades. Veja, se for uma obstrução intestinal mecânica, a gente deveria ter aumento dos ruídos hidroaéreos no início, né? Então, teria um aumento dos ruídos hidroaéreos ali e ele causaria. Aí, se fosse essa obstrução, se for uma obstrução, o que justificaria essa obstrução poderia ser, por exemplo, bridas, né? Por causa da herniorrafia inguinal que ele fez aí, mas já faz muito tempo. Mas tudo bem. Se você pensasse em obstrução, você pensaria nisso. Mas aí teria ruídos hidroaéreos hipoativos, né? Não seria reduzido. Inicialmente, pelo menos. Agora, a gente sabe que depois, né? Depois de muito tempo aí, aconteceria esse rebaixamento. Mas só tem 3 horas do ocorrido, né? Então, a 3 horas do ocorrido não teria esse quadro. Então, não pode ser uma obstrução mecânica, né? A gente teria aumento dos ruídos hidroaéreos, não é isso? Apendicite aguda não é também, né? Não tem nenhum quadro aqui característico de apendicite aguda, dor em fossa ilíaca direita, a descompressão brusca, né? O quadro começa no todo o abdômen e depois localiza. Então, apendicite aguda não. Então, ficaríamos entre ilho paralítico e isquemia mesentérica. Beleza, vamos falar. A isquemia mesentérica dá essa questão da redução dos ruídos hidroaéreos. Geralmente acontece em pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, e tá um quadro bem parecido aí com isquemia mesentérica, né? Só que na isquemia mesentérica, a gente veria, por exemplo, ar aqui no fígado, né? Podia ver ar aí no intestino, né? Nessa isquemia mesentérica, porque acontece necrose das paredes. Aí poderia ser um quadro mais inicial, poderia ser, até poderia ser, mas aí a gente veria isso daí, né? Ar. E aqui ele disse que as cúpulas diafragmáticas não mostram o pneumoperitônio. Então, por isso, eu acho que ele quis falar isso para a gente descartar esse quadro. Né? Porque o que acontece é que aqui, na isquemia mesentérica, acontece essa presença de ar, porque acontece necrose da parede intestinal, e aí perfuração, e aí vai. Né? Então, tem um quadro aí que pode gerar até peritonite. Ele fala aqui que não tem peritonite, né? Nada disso. Sinais de peritonite não tem. Mas, inicialmente, por obstrução aguda da artéria mesentérica, a gente poderia ter e geraria essa necrose. Então, por isso que eu acho que foi como é, meu Deus? Que foi anulada essa questão, porque poderia ser uma isquemia mesentérica aguda inicial ali, poderia ser que, nesse caso, poderia ser. Então, eu marquei ilho paralítico, né? Para mim, pareceu mais um ilho paralítico, por causa das características e da ausência desses gases, né? Aí eu marquei ilho paralítico. Mas faço essas observações aí, para que a gente possa pensar. Eu acho que é por isso que foi a causa que poderia gerar essa anulação. Eu vejo que é por aí, é mais ou menos isso. Mas eu coloquei ilho paralítico, porque tem da sepse, né? O choque pode gerar esse ilho paralítico, que é o que acontece com esse paciente aqui, né? Que mostra aqui os dados, mostra para a gente tem o lactato aumentado, né? Tem aí a ureia, a creatina aumentada, mais do que 40 para 1, desidratado, né? Então eu coloquei ilho paralítico por causa disso, certo? Mas aí foi anulada a questão, né? Não vamos saber qual seria aí isso, né?
Certo? Então poderia ser mais de uma coisa aí, né? Não tem, mas aí obstrução intestinal mecânica, creio que não, e apendicite aguda também não, né? Certo? Então é isto, é isto. Agora é aquele negócio. Tanto, ó, o ilho paralítico pode ser utilizado, pode ser causado por sepse, por infecção, por drogas, por tudo isso aí, né? A gente sabe que várias coisas podem causar o ilho paralítico, e ainda mais nesses pacientes que são idosos com alterações, certo? Usuários de medicações crônicas, então isso pode gerar o ilho paralítico. Mas também a isquemia mesentérica poderia ser um caso aqui, que já ele está num quadro bem parecido com a isquemia mesentérica. Paciente idoso, hipertenso, diabético, né, que apresenta esse quadro alteração. Essa alteração ela pode ser gerada pela perfuração, né, mas aqui a gente não vê aí quadro de ar aqui no intestino. Pelo menos eu não estou vendo nada aí que pudesse mostrar essa isquemia mesentérica. Mas poderia ser um quadro aí inicial. Certo? Belezinha? Né? Aí falaram aí, ó, coisa importante também. Ó, diz que o paciente é arrítmico, né? E que aí poderia gerar um trombo aí para a questão das artérias mesentéricas e aí a isquemia mesentérica, certo? Certo? Então, poderia ser ilho paralítico, poderia ser isquemia mesentérica. Eu acho que é por isso que foi anulada essa questão. Mas aí, dando essas informações para vocês, aproveitando a questão para a gente falar um pouquinho sobre ela, né? Não é isso? Certo? Então, eu tenho um choque aqui, né? Um choque hipovolêmico, possivelmente, né? Uma alteração que gera essa alteração renal. Eu tenho pelo menos uma alteração renal, né? Aqui uma alteração renal que está acontecendo aqui, né? O lactato aumentado, a ureia e a creatinina aumentadas. Então tem uma alteração renal que pode aí também fazer parte desse quadro, né? Certo? Né? Certinho. Então pode ser aí várias coisas, né? A imagem também não está muito boa, né? Aí pronto, explicando aí isso daí, mais ou menos, né? Certo? Beleza? Certo, não seria, aqui, ó, não seria uma dor progressiva e sim de início súbito. O que acontece é o seguinte, a dor aqui, ele diz, é dor abdominal aguda, de intensidade progressiva. Quer dizer que não é que é uma dor progressiva, ela é uma dor que aconteceu e que vem aumentando. Imagine que você tem, por exemplo, uma necrose ali, uma isquemia da parede mesentérica. E à medida que vai necrosando, ela vai aumentando a dor, com certeza, né? Vai gerando mais dor abdominal. Né? Inclusive, a peritonite dói mais do que, por exemplo, o abdômen agudo, que não é perfurativo. Então, essa dor, ela pode aumentar, sim. Não quer dizer ela foi uma dor súbita, mas que aumentou a sua intensidade. Né? É isso. Isquemia mesentérica cursa com leucocitose significativa, acidose metabólica e lactato elevado. Então, a gente tem o lactato elevado. Né? A gente tem uma leucocitose que está, os leucócitos que estão no limite superior, né? Então, é isso que eu estou dizendo também, né? O negócio é que poderia ser o início do quadro, entendeu? Gerou a obstrução e iniciou o quadro também, né? Lembra que medicina não é 1+1, né? Medicina não é matemática, então pode ser que iniciou o quadro de isquemia mesentérica e aí ainda ia gerar as posteriores alterações. Mas tudo bem, é só aí eu divagando em relação à questão. Aí eu acho que é muito bom a gente pensar nisso daqui, porque ela não tem um quadro característico aí, tem uma mistura, né? Por isso que eu acho que ela foi anulada. Não é isso? Mas tudo bem. Aproveitando a questão para divagar sobre o tema. 7. Uma paciente de 41 anos de idade com queixa de dor epigástrica em queimação de longa data relacionada à ingesta de alimentos condimentados. Retorna em consulta ambulatorial, tendo como resultado de endoscopia digestiva alta o diagnóstico de úlcera do adenal e pesquisa de Helicobacter pylori positivo.
uso esporádico de antiácidos, mas com pouca melhora da dor. Nega o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Qual a associação de medicamentos com melhor nível de evidência científica para o tratamento desse caso? Aí a gente já fez uma questão igual a essa também, né, de 2014. A questão que a gente vai fazer é inibidores de bomba de prótons, amoxicilina e claritromicina, 14 dias, não é isso? Letra C, a resposta. Bomba de prótons, amoxicilina e claritromicina. Essa é a resposta aqui, fácil de mé. Certo? 12. Um paciente de 27 anos de idade procura a unidade básica de saúde preocupada com um abaulamento em região inguinal à direita que surgiu há 2 meses. Nega outras queixas. No exame clínico, índice massa corporal de 20, né, tá normal, e não há sinais flogísticos locais. A massa de cerca de 5 centímetros é facilmente redutível. Ao exame clínico, não apresentou dor ou qualquer outro achado. Qual das condutas a seguir é a mais indicada nessa situação? Letra A. Orientar sobre os riscos de encarceramento, obstrução e estrangulamento. E encaminhar para agendamento de cirurgia. Letra B. Orientar sobre o tratamento conservador e sugerir medidas paliativas, considerando o risco de recidiva pós-cirúrgica. Letra C. Encaminhar ao serviço de urgência para correção cirúrgica devido ao risco de estrangulamento e isquemia intestinal. Letra D. Tranquilizar o paciente, orientar a evitar esforços físicos, tais como carregar peso, e ensinar a reduzir manualmente a hérnia. E aí, o que você faria aí? A gente tem um paciente com uma hérnia redutível, sem nenhum sinal de alteração, paciente não é obeso, né? Não tem problema nenhum. O que você faria? Faria a cirurgia ou não faria a cirurgia? Então, tem indicação de fazer a cirurgia, né? Eu orientaria o paciente sobre os riscos que existem da hérnia, de encarcerar, de estrangular, e encaminhar para agendamento da cirurgia. Não é uma cirurgia de urgência nem de emergência, mas a gente faria a cirurgia. A hérnia faz cirurgia, né? Não tem para que deixar o paciente aí sem fazer cirurgia. Nos casos de pacientes obesos, a gente pode fazer outros tratamentos. Pedir para o paciente emagrecer antes de fazer a cirurgia da hérnia, tá? Mas nesse caso aqui, não. A gente poderia fazer a cirurgia tranquilamente, sem problema nenhum. Então, resposta letra A, né? Muito bonita, muito linda a letra A, né? Não tem como estar errada. 13. Um homem de 45 anos de idade, sedentário, obeso, é atendido no ambulatório com história de constipação intestinal associada a tenesmo há 1 semana. Após utilizar laxativos orais, evoluiu com hematoquesia e dor abdominal. No exame físico, apresenta dentes supranumerários na arcada superior e cicatriz cirúrgica à esquerda, devido a uma hemicolectomia por tumor de cólon esquerdo. Qual o diagnóstico mais provável sugerido por esse quadro clínico? Letra A. Fístula e fissura anal. Letra B, polipose retossigmoide. Letra C, doença hemorroidária. E letra D, doença diverticular do cólon. E aí? Qual é que vocês marcariam aí? Letra A, B, C ou letra D? Essa daqui também foi anulada, né? 13, se não me engano. Anulada. Então vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre cada uma dessas alterações, certo? Então o que a gente esperaria num paciente que tem, por exemplo, fístula e fissura anal, né? Então, o cara que tem a fístula ou fissura anal, primeiro, um paciente jovem, um paciente com essa constipação, um paciente que tem dor após a evacuação, aí cerca de 30 minutos após a evacuação, que tem aí o aparecimento de sangue, tem fezes endurecidas. É esse o paciente que a gente vai esperar apresentar a fístula, né? Polipose retossigmoide paciente que vai ter aí uma hemorragia digestiva baixa também, né? Pode apresentar também, né? Essa hemorragia. Pode estar associado também a síndromes que têm os pólipos disseminados por todo o colo, né? Isso pode ser também pacientes jovens também, né? Paciente que tem uma dieta pobre em frutas e verduras, que tem uma dieta rica em carnes, né? Sem fazer muita ingesta de líquido. Então, muitas proteínas, muita carne vermelha é que a gente esperaria. Doença hemorroidária, a gente também espera no paciente aí jovem, né? Também paciente jovem. E esse paciente jovem, da doença hemorroidária, ele vai apresentar esse sangue ali no momento da defecação, né? Um sangue aí no momento da defecação. Né? Um quadro que não tem dor pós evacuação, né?
é um quadro simplesmente de sangramento, e vai depender se essas hérnias são internas ou externas, elas podem trombosar, pode acontecer muitas coisas aí nessas hemorroidas, né? Nessa doença hemorroidária. E doença diverticular do colo já dá mais, ou em pacientes jovens, ou em pacientes idosos também. Os pacientes jovens acontece a doença diverticular, mais por causa os jovens é mais por causa da hipertonia da musculatura do intestino, do colo, na verdade. Acontece mais do lado esquerdo e vai gerar mais diverticulite nos jovens. Já nos idosos, a complicação da doença diverticular de cólon vai ser mais do lado direito e vai gerar mais sangramento, né? Vai gerar mais sangramento. Certo? Vamos ver aqui esse caso. Um homem de 45 anos de idade, sedentário, obeso, é atendido no ambulatório com história de constipação intestinal associada a tenesmo. Ó, constipação associada a tenesmo. Então, poderia ser uma fístula, fissura anal. Também poderia ser a fístula. Poderia ser também, eu creio, há uma semana, após utilizar laxativos orais, evoluir com hematoquesia e dor abdominal. No exame físico, apresenta dentes supranumerários na arcada superior e cicatriz cirúrgica à esquerda. Eu não sei qual foi a relação que ele colocou desses dentes supranumerários. Foi para dizer que tinha alguma alteração genética? Para você pensar em doença polipóide? Pólipos de reto sigmoide? Talvez foi essa a ideia que ele colocou, né? Dentes supranumerários para você pensar em pólipos, já que é uma alteração aí genética, sei lá. Cicatriz de cirurgia à esquerda, devido a uma hemicolectomia por tumor de cólon esquerdo. Hemicolectomia. Aí você já não pensaria aqui no caso, ou seja, para excluir, ele colocou isso aqui para excluir a doença diverticular, será? Então aí, são aí possíveis aí, né? Então, polipose retossigmoide pode ser a resposta aqui. Pensar aí alguma síndrome de polipose, né? Aí o pessoal está colocando aqui, síndrome de Gardner. Certo. Dentes supranumerários, síndrome de Gardner. Certo? Então, mas aí foi anulada. Eu acho que dá a entender aí outras coisas além da polipose retossigmoide, né? Certo? Beleza. Vamos para a próxima. 17. Um paciente de 37 anos de idade está no 5º dia pós-operatório de cirurgia abdominal para exérese de tumor hepático. Recebeu antibiótico profilaxia com cefazolina durante o procedimento cirúrgico, o qual transcorreu sem intercorrências. Encontra-se internado na UTI em jejum, com acesso venoso central para nutrição parenteral por catéter na veia subclávia direita. A diurese, medida através de sonda vesical de demora, apresenta baixo volume nas últimas 24 horas, embora tenha hidratação endovenosa abundante e balanço hídrico. Vou voltar aqui, tá? A diurese, medida através de sonda vesical de demora, apresenta baixo volume nas últimas 24 horas, embora tenha hidratação endovenosa abundante e balanço hídrico cumulativo bastante positivo. A saída de secreção purulenta, certo? Tem saída de secreção purulenta pela incisão cirúrgica em pequena quantidade. Queixa-se de dor, de mal-estar geral, ó, importante, isso é muito importante. Ao exame físico apresenta-se quadro de febre, ó, tem febre. Pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 108, respiratória de 22 e enchimento capilar maior do que 6 segundos. Não há sinais flogísticos ou secreção no local da punção venosa central. Os resultados dos exames séricos colhidos há 30 minutos mostram glóbulos brancos de 12.450 aumentados, né? Com 15% de bastonetes e 70% segmentados. Lactato aumentado e gasometria arterial com pH de 7,28, PaO2 de 76, PaCO2 de 32, bicarbonato 16, bases de menos 10 e saturação de O2 de 92%. Né? Aí mostrou que todos esses dados estão alterados. O pH, o PaO2 está dentro de normalidade aqui. Não, mas está baixo ainda. PaO2 baixo, PaCO2 está baixo, bicarbonato baixo, bases baixo. Tudo baixo. Né? Aí ele quer saber aqui, vamos ver o que ele está perguntando.
17. Nesse momento, além da expansão volêmica, constitui conduta correta para as próximas horas. Letra A. Início imediato de antibiótico terapia empírica, tomografia de abdômen. Letra B. Coleta de hemocultura, início de antibiótico terapia após o resultado e ultrassonografia de abdômen. Letra C. Reabordagem cirúrgica imediata, coleta de cultura de secreção peritoneal e antibiótico terapia após resultado. Letra D. Coleta de hemocultura, início imediato de antibiótico terapia, de forma empírica e exploração da ferida operatória. Então, a gente tem um paciente que fez uma cirurgia, que tem aí, fez a antibiótico profilaxia, mas que apresentou febre, que apresentou alteração do estado geral, que apresentou taquicardia, o aumento do enchimento, do tempo de enchimento capilar, né? E alteração da gasometria. Então, ele quer saber o que é que você faria aí nesse caso. Início imediato da antibioterapia empírica, uso de aminas vasoativas e tomografia de abdômen. Então, a gente não tem ainda um quadro de choque, né? A pressão arterial dele está em 100 por 60. Não utilizaria agora aminas vasoativas. Então, letra A está errado. Coleta de hemocultura, início de antibiótico terapia após o resultado e ultrassonografia do abdômen. Então, início de antibiótico terapia após o resultado da hemocultura não seria a nossa indicação. Eu faria primeiro a coleta, depois já, imediatamente, a antibiótico terapia, né? Então, a letra B está errada. Reabordagem cirúrgica imediata, coleta de cultura de secreção peritoneal e antibiótico terapia após o resultado também está errado, né? Não vou fazer reabordagem cirúrgica e não vou fazer antibiótico depois do resultado da cultura da secreção peritoneal. Eu vou esperar a cultura para poder fazer. Não vou fazer isso, né? Então, letra D é o correto. Faço a hemocultura e já inicio o antibiótico profilático, aí porque o paciente apresenta alteração do estado geral, apresenta febre e apresenta tudo isso daí, né? E vou fazer exploração da ferida operatória. Resposta letra D. Não é isso? 17, letra D. Por causa da alteração do estado geral do paciente, a gente faz isso daí. 25. Uma paciente de 37 anos de idade encontra-se internada em hospital de referência há 2 dias com diagnóstico clínico laboratorial de pancreatite aguda leve. Nega quadro semelhante previamente. O ultrassom abdominal realizado na admissão mostrou colelitíase, cálculos múltiplos, sem dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas. Então, não tem dilatação de vias biliares nem intra, nem extrahepáticos, certo? Aí, os exames séricos realizados na admissão mostraram hemoglobina de 12, hematócrito de 36, glóbulos brancos de 11.000, 9% de bastonetes, 80% segmentados. Valores normais, tá, beleza. Amilase alta, TGP alta, bilirrubina total baixa, e sódio normal, potássio normal. Com o tratamento instituído, houve melhora quase completa da dor abdominal e o paciente teve boa aceitação da dieta que foi liberada. Ele quer saber aqui qual deve ser nossa próxima conduta. Letra A, agendamento de colecistectomia nessa mesma internação pelo risco de recorrência da pancreatite. Letra B, colecistectomia em um período de até 3 meses para permitir que o processo inflamatório regrida completamente. Letra C, agendamento de colangiografia endoscópica retrógrada para avaliação do colédoco como preparo para a colecistectomia. E letra D, alta hospitalar com retorno ambulatorial e colecistectomia se houver mais um episódio de pancreatite aguda nos próximos 12 meses. Letra D já está absurda, né? Não vou esperar ter outro episódio para fazer a colecistectomia, letra D está errada. Letra C diz agendamento da CPRE. Não, eu faço CPRE no caso de haver impactação de um cálculo no colédoco com icterícia persistente. Então, não está indicado aqui fazer CPRE, tá? A letra C está errada. Letra B, colecistectomia em um período de até 3 meses? Não, já vou fazer imediato, né? Faço aí na mesma internação, porque o paciente já está se alimentando. Então, uma vez que alimentando, já faço aí a colecistectomia, já aí mesmo, né? Por causa do risco de ter uma nova pancreatite. Resposta letra A. Não é isso? Então, vamos para a próxima, meu querido amiguinho. 30. Paciente de 15 anos procura unidade básica de saúde devido ao aparecimento de tumoração de antebraço esquerdo há 3 dias. Ao exame físico, bom estado geral e sinais vitais normais. Apresenta nódulo de 3 centímetros de diâmetro, hiperemiado e doloroso à palpação. Localizado sob a pele, levemente elevado, com consistência endurecida e sem ponto de flutuação.
Além de orientar a paciente sobre o diagnóstico e cuidados de higiene, a conduta é: letra A, realizar a drenagem imediata. Letra B, prescrever antibiótico e realizar a drenagem. Letra C, compressa com água morna e prescrever antibiótico. Letra D, compressa com água morna e aguardar drenagem espontânea. E aí? O que você faz aí? Letra A, B, C ou letra D? Ó, primeiro, umas coisas importantes aqui, ó. É um nódulo pequeno, 3 centímetros, que não tem ponto de flutuação, então não tem indicação de eu realizar nem a drenagem imediata e nem o antibiótico, tá? Não vou fazer drenagem, não vou fazer antibiótico, nesses casos aqui. O que eu vou fazer é esperar a drenagem espontânea, é o mais indicado por causa do tamanho e ausência de flutuação. Não tem por que eu fazer drenagem desse nódulo de pele, né? Aí eu vou esperar, então eu vou fazer compressa de água morna e aguardar a drenagem espontânea, porque ele não tem ponto de flutuação, por isso não vou fazer a drenagem. E nesses casos pequenos aí, não tem indicação, não resolve muito bem o antibiótico, certo? Então, a gente vai fazer a letra D, certo? Não vou fazer drenagem porque é muito pequeno, né? Muito pequeno e não tem ponto de flutuação. Letra D. Aí quando você vê, tem ponto de flutuação, você pode fazer a drenagem. No caso aqui não tem. A gente faz a drenagem em abscessos maiores, certo? Mas existindo aí esse ponto de drenagem, a gente faz, esse ponto de flutuação, a gente faz a drenagem dele. Tá? Então, 30, letra D. 35. Um paciente de 23 anos de idade, vítima de assalto à saída da faculdade, sofreu ferimento por arma branca em parede abdominal anterior a 30 minutos. Foi levado pelos colegas à unidade de pronto atendimento, está assintomático, e como o local era pouco iluminado, não viu o tamanho da faca. Ao exame físico, há um ferimento inciso horizontal, na região hipogástica, a cerca de 3 centímetros à direita, na linha alba, apresentando um mínimo sangramento. Dor abdominal apenas no local do ferimento, sem sinais de irritação peritoneal. Pressão arterial de 120 por 80, frequência cardíaca de 92, mucosas normocoradas e enchimento capilar ungueal normal. Qual seria a conduta adequada a ser tomada nesse caso? Letra A, suturar o ferimento para encaminhar o paciente ao serviço de cirurgia para a realização de tomografia computadorizada de abdômen. Letra B, realizar radiografia simples e ortostática de abdômen e tórax e manter o paciente em observação se não houver achados positivos. Letra C, realizar a exploração local do ferimento da parede abdominal e definir conduta de acordo com a presença ou não de violação peritoneal. E letra D, não suturar o ferimento e encaminhar o paciente imediatamente ao serviço de cirurgia para realização de laparotomia exploradora. O que a gente faria? A gente exploraria, né? Vou fazer aí exploração local do ferimento, né? Vou observar a local e vou definir a conduta a partir da lesão que vai ser apresentada para mim a partir dessa exploração. Então, a resposta é letra C. Não vou encaminhar para laparotomia exploradora, somente em casos aí mais graves, né? Então, a resposta é letra C. Certo? Letra C. 40. Uma paciente de 40 anos de idade procura unidade básica de saúde com ferimento curto ou contuso de 7 centímetros de extensão na face anterior da coxa direita, de bordas regulares, acometendo pele, tecido subcutâneo e musculatura, causado por vidro. E sangramento local, o sangramento local é de pequena monta. Informa reforço de vacina. Após antissépsia local, bloqueio anestésico e limpeza de ferida constatando-se que não há corpos estranhos, deve-se realizar o reparo da ferida com. E aí eu tenho aí um lembrete para falar para vocês de suturas, tá? Lembra das suturas que tinham as absorvíveis e as inabsorvíveis? Então a gente falou que existiam absorvíveis e inabsorvíveis. A gente tinha o PDS, o tipo de sutura PDS, dos fios de sutura, que a gente utilizava, que era uma sutura... Vamos falar primeiro das absorvíveis, né? A gente tinha o PDS, que era absorvível, e a gente tinha o Vicryl. O Vicryl era utilizado aí para suturas em tecido celular subcutâneo, em músculo, em urogenital, né? Trato gastrointestinal, era o Vicryl, né? Ele era absorvível e utilizado aí para todos esses tipos de suturas. No caso das inabsorvíveis, né? A gente tinha o algodão, que era multifilamentar, que era muito inflamatório. A gente tinha a poliglactina, né? A gente tinha a poliamina e a gente tinha o polipropileno, era isso? E as suturas de pele,
eram feitas aí com o nylon, né? Nylon, não é isso? Então, o nylon, tanto com o algodão, nylon e tudo isso daí, eram aí. Se a gente for pela lógica, vamos pensar. De pele, a gente utilizava aí o nylon, inabsorvível, né? E essas suturas internas, como a gente falou, músculo e tal, a gente utilizava absorvível. Agora, no caso de tendões a gente poderia usar aí inabsorvível. Sutura vascular também, a gente utilizaria também inabsorvível. Mas no caso aí de trato gastrointestinal, urogenital, músculos, tendões, a gente vai usar os fios que são absorvíveis, certo? Não é isso? Principalmente o Vicryl, né? Que a gente utilizaria. Então, tem live sobre isso, tá? Tem live sobre isso aí, né? Então, vamos ver. Fio absorvível 3.0, 3-0, 3.0 significa que ele é bem fininho, né? Se fosse 3, né, de 3, aí era grosso, né? Aí 3, 4, 5 é aumentando o calibre. Agora, 3.0, 4.0, 5.0 vai reduzindo o calibre. Então, 3.0 é um fio aí, né? Mais pequeno, mais fino, né? Então, fio absorvível para musculatura, certo, tá certo. Fio absorvível de 3.0 para tecido celular subcutâneo, né? E fio não absorvível, inabsorvível para a pele, certo? É o nylon, né, que a gente utiliza aí na pele. Então, a resposta é letra A, né? Todo o resto está errado. É isso? Letra A. Fácil de mer. Muito fácil. 48. Aí tem gente, né? Sempre vai ter o cara que vai dizer que esse Rafael é muito amostrado. Meu Deus. Mas é assim mesmo. Eu já estou acostumado com esses comentários, né? O cara não dá um comentário para, sei lá, dizer assim, pô, tu errou aqui, assim é melhor. Ou tem essa atualização. Tem gente que dá comentário só para dizer assim, esse cara é muito amostrado. Ou então, você nunca vai conseguir. Com esses comentários legais assim, sempre tem. Você pode ver aí, observa aí nos comentários aí dos outros vídeos, você vai ver, sempre vai encontrar algum comentário dessa galera, né? Olha, gostei do look de hoje. Tô aqui com essa camisa aqui toda estilizada, né? Certo, vamos lá, vamos aí, né? Se não for fácil, a questão é fácil. Eu vou dizer que é difícil? Agora, quando for difícil, eu digo que é difícil, né? 48. Um menino de 7 anos de idade deu entrada na unidade de pronto atendimento, trazido pela ambulância de suporte básico, imobilizado em prancha rígida e colar cervical, vítima de traumatismo crânioencefálico após queda de própria altura quando corria pela casa, há 40 minutos. Nega perda de consciência, refere cefaleia discreta, sem piora desde o trauma, e um episódio de vômito. Ao exame clínico, apresenta-se choroso, respiração espontânea, score de coma de Glasgow de 15, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes. Não apresenta ferimento curto contuso em couro cabeludo, apenas pequeno hematoma subgaleal. Não foram acrescentadas novas informações após a anamnese e exame físico. Os pais são bem orientados e possuem veículo próprio. Qual a conduta a ser tomada diante desse quadro? Letra A. Trata-se de traumatismo leve, porém não é possível estimar o risco sem que se obtenha, pelo menos, uma radiografia simples de crânio para descartar possíveis fraturas. Letra B. Trata-se de um traumatismo leve, de alto risco, e o paciente deve ser encaminhado para o hospital de referência para a realização de tomografia computadorizada de crânio e avaliação neurocirúrgica. Letra C. Trata-se de um traumatismo leve, porém, como a criança apresentou cefaleia e vômito, deve ser mantida em observação na UPA por no mínimo 12 horas até a sua alta definitiva, caso fique assintomático. E letra D, trata-se de traumatismo leve, de baixo risco, e o paciente deve receber alta, orientando-se à família que mantenha a observação domiciliar sobre os sinais de alerta e que retorne caso a criança venha apresentar manifestações clínicas. Então, é uma criança que não teve alterações significativas, né? Refere cefaleia discreta, ou seja, por causa da pancada, né? Sem piora deste trauma, sem piora desde o trauma. E um episódio de vômito que pode dele ter colocado aí só para você se confundir, né? Mas aí, esse vômito aí, pra gente se preocupar, tem que ser vômitos incoercíveis, vômitos em jato, né? Tudo isso daí teria que mostrar pra gente. Então, traumatismo após queda de própria altura numa criança, sem nenhum signo de gravidade, é um traumatismo leve, né? É um traumatismo leve.
Então, nesses casos, inclusive aconteceu isso com a minha filha ontem, né? O que a gente tem que fazer? Os pais têm que observar a criança em casa, né? Existe observação ambulatorial e se existir alguma alteração significativa necessária de abordagem, aí sim, um sinal de alarme, levar essa criança para a emergência, né? Mas no caso de não haver essas alterações, aí eu vou fazer com que exista a observação domiciliar, tá? Então, trata-se de traumatismo leve, de baixo risco, e o paciente deve receber alta, orientando-se à família que mantenha observação domiciliar sobre os sinais de alerta e que retorne caso a criança venha apresentar manifestações clínicas, né? Resposta letra D, né? O que aconteceu comigo ontem. Minha filha levou uma pancada na cabeça, ela brincando de cabra cega, meteu a cabeça na parede, e o que eu fiz foi observação ambulatorial, e aí, observando, logicamente, fez um galozinho aqui na cabeça, um cortezinho, nada de problema, sem problema nenhum, tá? Só observa. Se tiver algum signo de alarme, a criança vomita, vômitos incoercíveis, uma cefaleia muito dolorosa, aí sim, a criança irritada, sonolenta, sem resposta, meio apática, aí você sim se preocupa. No caso desse daí, tranquilo, nenhum problema. Resposta letra D. Não, isso aí, ó, que interessante aqui. É só minha filha cair, filha cair e vomitar que eu fico doido. Ó, aí eu tenho. Isso aconteceu já várias vezes aqui em casa. As meninas, elas se acidentam demais. Aí o que acontece? Sempre fico tranquilo, sempre vou de boa, né? Sempre observo, né? E aí, não acontecendo nada, já aconteceu de ter cada galo, mas mesmo assim, não tinha nenhuma atração num sinal de gravidade e fiquei de boa aqui com elas em casa, né? Pediatria é o meu forte porque eu tenho a pediatria na prática aqui, né? E aí aplicando os conhecimentos que a gente vai vendo, né? Olha, minha filha ontem também caiu de testa no chão. Isso aí é comum demais, né? É comum demais, é muito comum. Se o cara for, toda vez que a criança bater a testa no chão, você levar ela para emergência, né? Queda do própria altura, tudo tranquilo, sem nenhum sinal de gravidade, né? Logicamente, você aí fica tranquilo, né? Você é médico, você sabe, né? Quando tem um sinal de gravidade. Certo? Então vamos lá. É intuitivo, galera, intuitivo, lembre disso. 48. Um menino. Pronto, foi essa daqui que a gente fez agora, né? Vamos para a próxima. 53. Uma paciente de 24 anos de idade, com queimaduras pelo corpo, chega à unidade de pronto atendimento, trazida pelo marido. Acidentou-se ao jogar álcool na churrasqueira. Olha. A paciente está consciente e orientada, com queimaduras de segundo grau no tronco anterior e em face anterior do membro superior direito. Ó, então, segundo grau. Então, tronco anterior. Tronco é tórax e abdômen, né? E podia até ser o períneo também, né? Aí vamos fazer, ó. Tórax e abdômen dá quanto? 9 do tórax e 9 de abdômen. Lembra da regra dos 9, né? É 9 na frente do tórax, 9 no dorso, né? Parte superior é 18, então 9 na frente e 9 atrás. Embaixo também, 9 na frente e 9 atrás. Cada braço é 9 e cada perna é 18. Então eu tenho aqui, ó, 4,5 anterior do braço, mais 9 da parte anterior do tórax. Então se eu somar, e mais 9 da parte anterior do abdômen, então 18 mais 4,5, né? Então, eu tenho mais de 20% de superfície. Parece que é 22,5% de superfície corporal queimada de segundo grau, né? De terceiro grau, eu tenho, ó, queimada de terceiro grau, 10 centímetros da mama. Então, tem a mama aqui, só teve parte da mama queimada. Se tudo isso daqui é 9, se eu dividir na metade, vai ser 4,5, um lado do tórax, né? Um lado do tórax. E a mama é, vamos dizer assim, quanto? Metade não, né? Depende do tamanho da mama, mas vamos dizer que foi 10 centímetros, foi pouquinho. Então não foi nem metade da metade da metade do tórax, né? Então deu menos do que 5. Né? Vamos ver aqui as respostas. As queimaduras de segundo grau, em 20% da superfície corporal, cerca de 22,5%, né? Então a letra A está certa. Letra B, queimaduras no tórax, havendo suspeita de lesão de vias aéreas superiores. Não, a gente tem suspeita quando eu tenho, por exemplo, aqui queimado, aqui no rosto, né? Aqui na cabeça, e tem aí, por exemplo, sinais aí de um chamuscado, né? Ou alguma coisa, fumaça, alguma coisa no rosto que você vai dizer, né? Então, letra B está errado, né?
Queimaduras de terceiro grau em mais de 5% da superfície corporal? Não. Se metade do tórax tem 4,5%, só 10 centímetros da mama não vai ter 5%, né? Então tá errado. Letra D, queimadura circunferencial no braço, com risco de síndrome de compartimento. Também não foi circunferencial, foi só na parte anterior. Então a resposta correta é letra A. Não. Pelo amor de Deus. Você dizer que essa questão é difícil, você pode não ter o conhecimento em relação a ela. Tudo bem. Não tem problema nenhum você não ter o conhecimento. Né? O conhecimento a gente adquire. Não é isso? Isso aí, esputo carbonáceo, exatamente. Ó. Muito massa aqui. A Laura colocou aqui. Esputo carbonáceo é um indício também de via aérea, né? Alteração da via aérea por queimadura da via aérea, né? Então, essa questão é simples. Agora a gente pode não ter o conhecimento, e aí esse conhecimento a gente vai adquirir. Se você não tem os conhecimentos, você vai adquirir, tá? Não se preocupe quanto a isso. Vai estudando que a gente vai fazendo questão. 58. Um paciente de 57 anos de idade apresenta queixas dispépticas há cerca de 2 anos, quando procurou atendimento médico. Na época, recebeu orientações, tratamento sintomático e foi solicitado o exame de endoscopia digestiva alta. Porém, por ter apresentado melhora com o tratamento instituído, não realizou o exame. Há cerca de 1 mês, voltou a apresentar piora do quadro álgico, com as mesmas características, e o exame endoscópico, agora realizado, apresentou laudo sugestivo de lesão maligna não ulcerada. De 5 centímetros na porção alta do corpo gástrico. Ó, porção alta do corpo gástrico, certo? Então, lesão lá em cima do estômago. O exame anatomopatológico mostrou adenocarcinoma bem diferenciado. Adenocarcinoma bem diferenciado é uma coisa boa. Né? Para ser uma lesão maligna, pelo menos é bem diferenciado. Tomografia computadorizada de abdômen para estadiamento não mostrou qualquer outro achado, certo? Considerando os resultados dos exames, a conduta terapêutica a ser tomada deveria incluir letra A, ressecção cirúrgica ampla como tratamento exclusivo. Letra B, erradicação da Helicobacter pylori com antibióticos, seguida de ressecção cirúrgica ampla. Letra C, radiografia associada à quimioterapia, seguida de ressecção cirúrgica ampla. Letra D, ressecção cirúrgica ampla, seguida de quimioterapia neoadjuvante conforme estadiamento. Então, o que é que acontece? O tratamento do câncer gástrico é a cirurgia, certo? Cirurgia mais a linfadenectomia em D2, é isso? Linfadenectomia D2. Agora, dependendo da zona que foi, né, essa cirurgia, esse carcinoma, nós vamos fazer a cirurgia total, ampla, ou então a parcial. No caso, como foi alta, é total. Se não fosse adenocarcinoma, fosse um carcinoma mais de pior prognóstico, então já faríamos aí total, né? Se não fosse bem diferenciado, já faríamos a ampla de todo jeito. Nesse caso, mesmo sendo bem diferenciado, ele foi alto, então já fazemos ampla do estômago, né? Mas a gente não vai fazer só isso daí, não é um tratamento exclusivo, né? Então a letra A tá errado. E nem vou fazer primeiro a erradicação da Helicobacter pylori, para depois fazer a erradicação, né? A gente faz a erradicação da Helicobacter pylori quando eu tenho uma ressecção parcial. Faz sentido aí, né? Porque eu ainda tenho estômago. Então, faço ressecção parcial. Agora, eu poderia fazer erradicação posterior? Posso, mas antes não, né? No primeiro não é a erradicação e depois. Primeiro eu faço a cirurgia, né? Primeiro a cirurgia. Então, aqui está dizendo que você faz primeiro a erradicação para depois fazer a cirurgia de ressecção. Porque lembra que o Helicobacter também pode gerar úlceras duodenais. Então, não tem nenhum problema fazer a erradicação do Helicobacter pylori, né? Nesse caso. Então, posso fazer a erradicação, mas vai ser posterior à cirurgia, que também pode estar acometendo outras zonas, não somente o estômago, né? Radiografia, quimioterapia, não, tá errado, né? Primeiro é a ressecção. Então, primeiro eu faço a ressecção cirúrgica ampla e depois aí, a partir do estadiamento do câncer, eu faço a quimioterapia neoadjuvante conforme esse estadiamento. Certo? Letra D. 59. Uma paciente de 65 anos de idade foi encaminhada ao ambulatório de cirurgia após realizar uma radiografia simples de tórax durante uma consulta de rotina na unidade básica de saúde. Tendo sido constatada a presença de nódulo único, arredondado, com aproximadamente 3,2 centímetros em região central do pulmão direito. Região central do pulmão direito. Ó, um nódulo. Foi encontrado um nódulo de 3,2 centímetros. Certo? O que é que nós fazemos aí? Qual seria a nossa conduta? Eu tenho que ver as características desse nódulo. Então, o que é que eu vou pedir aí? Vou pedir uma tomografia para poder ver como é esse
E a partir da tomografia, nós vamos aí fazer a nossa... Se eu tiver dúvida, faço uma biópsia. Se não, se já tiver característica de malignidade, já faço a ressecção direto, né? Então, vamos ver aqui, ó. Qual das seguintes condutas deve ser tomada diante desse quadro? Então, vamos ver. Letra A, solicitar ressonância magnética de tórax? Não, ressonância não. Letra B, solicitar tomografia computadorizada de tórax, com secção transnodular, tá certo, né? Pra gente ver as características desse nódulo. Letra B tá certo. Realizar broncoscopia com biópsia transbrônquica e exame anatomopatológico. Se eu tiver dúvida, tá? Se tiver dúvida, aí depois de feita a tomografia, vista as características da lesão, se eu tiver dúvida, aí eu faço isso daqui, já que é uma lesão central, né? Se fosse periférica, eu fazia uma... Não fazia uma broncoscopia, eu fazia uma biópsia percutânea, né? Podia fazer uma biópsia percutânea guiada, né? Letra D, realizar segmento semestral com radiografia simples de tórax e dosagem de marcadores tumorais séricos. Não. Faria... Radiografia simples de tórax não é segmento, né? Para isso daí. Então, resposta, letra B. Letra B. Eita, desculpa aí, Hector. Deixa eu pensar, Rafa. Vou deixar. Tá? Vou deixar. Próximo. Eu leio e aí vocês pensam, tá? Vamos lá. 63. Uma paciente de 35 anos de idade, no segundo pós-operatório de apendicectomia, encontra-se internada em enfermaria coletiva, 6 leitos, de pequeno hospital secundário. O achado cirúrgico foi de uma apendicite aguda em fase flegmonosa e realizou-se apenas antibiótico profilaxia durante a cirurgia, com administração de cefazolina. Foi iniciada a alimentação por via oral com boa aceitação. Após a eliminação de flatos e fezes, não apresentou febre. Ao exame clínico, a ferida cirúrgica encontra-se em bom estado, no planejamento de alta hospitalar para essa paciente. Além de orientá-la quanto aos sinais de alerta para a infecção da ferida, deve-se, letra A, iniciar a antibiótico terapia e fazer curativos diários até o retorno ambulatorial no 7º dia. Letra B, permanecer sem uso de antibióticos, dispensando-se os curativos, como com ferida com retirada dos pontos no 7º dia. Letra C, permanecer sem uso de antibióticos, mas fazer curativos diários com retirada dos pontos no 7º dia. Prolongar a antibiótico profilaxia utilizada até o 5º dia, sem necessidade de curativos, com retirada dos pontos ao 7º dia. Pronto. Agora vocês podem, já pensaram, né? Já pensaram? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Paciente, 35 anos, jovem, teve um apendicite, retirou o apêndice e está em bom estado geral, não tem problema, não teve... não apresentou febre, tem bom estado geral, já tem, alimentação via oral, a boa alimentação, tem a eliminação de flatos e fezes, já está de boa esse paciente, não é isso? Está tranquilo, sussa. Então, o que eu vou fazer? Preciso fazer antibiótico terapia? Não. Por que eu faria? Eu fiz antibiótico profilaxia, que é por causa da cirurgia intraabdominal. Então, veja, a gente já discutiu isso aí em outra live também. Eu faço antibiótico profilaxia, não faço antibiótico terapia. Antibiótico terapia eu faço no caso de peritonite, por exemplo, né? Uma lesão mais ampla, extensa, né? Afecção aí do estado geral e tudo, aí eu faço antibiótico. Mas aqui não. Então, não vou fazer uso de antibiótico. Então, a letra A está errada. E também prolongar a antibiótico profilaxia. Não, antibiótico profilaxia se faz intracirurgia. Então, letra D está errado. Letra A está errado e letra D está errado. Agora, permanecer sem o uso de antibióticos, está certo. Vou necessitar fazer curativos diários? Não, não necessito. Né? Não, eu vou dispensar os curativos diários e vou fazer retirada dos pontos ao 7º dia. Então, a resposta é a letra B. Tá? Então, poderia ser a B e a C, mas aí a resposta é a letra B. Não vou fazer curativos diários, não. Tá? Então, esse é o protocolo. Mas no hospital que eu trabalho, não posso fazer nada. O protocolo é esse. Letra B. Certo? Do mesmo jeito que a antibiótico terapia, no caso de bom estado geral, paciente tranquilo, e sai pus quando você tira os pontos. Né? Você tira os pontos e sai pus numa cirurgia. Aí, não tem indicação de fazer... não tem indicação de fazer antibiótico terapia nesses casos, né? Como a gente já fez uma questão sobre isso. É isso? Então, esse caso aqui de apendicite é só a letra B, tá? Letra B. Resposta é letra B. 71. Uma paciente de 33 anos de idade, portadora de quadro de hérnia inguinal à esquerda, procura o hospital
de sua cidade onde é indicada cirurgia ambulatorial com anestesia local, por tratar-se de paciente magra e rígida sem comorbidades, com hérnia de pequeno tamanho, mas que a incomodava durante as corridas que pratica regularmente. Qual a conduta adequada? Nesse caso, em relação à utilização do checklist do protocolo de cirurgia segura de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Vocês lembram desse protocolo? A gente já fez uma questão sobre isso daí, uma questão da Unesp. Então, esse protocolo nada mais é do que um protocolo que visa reduzir os riscos, tá, de alterações pós-cirúrgicas. Então, por exemplo, ele preconiza a alimentação oral precoce, o mais precoce possível, né, para reduzir os riscos aí de alteração intestinal. Preconiza uma série de coisas, né, que é a redução do uso de sondas, de equipamentos nos pacientes aí no pós-operatório e no intraoperatório, né? Então, tudo isso, várias e várias coisas, tanto no pré, no pós e no intraoperatório, para poder reduzir os riscos cirúrgicos. É isso que é esse checklist, é esse protocolo de cirurgia segura, certo? Vamos ver aqui o que é que diz. Letra A. Dispensa-se o uso do checklist por ser uma cirurgia de pequeno porte. Uma cirurgia de hérnia de pequeno tamanho, eu não vou dispensar esse checklist, porque ele tem várias coisas, tanto no pré, quanto no intra, como no pós-operatório. Então, não vou dispensar, eu vou sim fazer esse checklist. Letra B. Deve seguir à risca o protocolo, contemplando os 3 momentos, pré, trans e pós-operatório. É isso aí. Letra C. Dispensa-se o preenchimento por ser um caso de cirurgia com anestesia local. E letra D. Deve ser aplicado somente no período anterior e posterior ao término da cirurgia, por ser uma cirurgia ambulatorial. Então, 71, letra B, deve seguir à risca o protocolo, letra B. Certo? Letra B. 72. Um homem, 46 anos de idade, compareceu à consulta médica na unidade básica de saúde, relatando febre alta e calafrios que se iniciaram durante a noite. Além disso, descreve aparecimento de dor na perna esquerda. Ele apresentava antecedentes de varizes e edema crônico nos membros inferiores. Ao exame físico, apresenta temperatura axilar de 39, ó, alta, né? Pressão arterial de 140/90, hipertenso, frequência cardíaca de 100, né? Tem hipertensão, febre e taquicardia. Além disso, observam-se extenso eritema, edema e aumento da temperatura no membro inferior esquerdo, com dermatofitose, tinea pedis, manifestando-se como descamação e fissuras interdigitais no pé esquerdo. No centro da lesão, visualiza-se uma área de rubor mais intensa com formação de flictena. O que é flictena? É uma bolha, né? Uma bolha aí com conteúdo líquido, ou até pus, pode ser também. Certo. Diante do quadro apresentado, qual será o tratamento mais indicado? Então, vamos ver. O que é isso daqui? Então, eu tenho uma pessoa que tem uma alteração, né? Uma alteração crônica, né? Varizes e edema crônico dos membros inferiores, uma alteração vascular. Por isso que eu coloquei em cirurgia, né? É uma complicação disso daí. Essa complicação gera uma dificuldade na vascularização do membro, que faz com que exista a propensão para apresentar fungos, né? Esses fungos eles geraram essas lesões, essas fissuras interdigitais. Isso foi porta de entrada para uma bactéria que causou a erisipela. E esse extenso eritema, edema e aumento da temperatura, que é a erisipela que está causando aí nesse membro. Então, quando você pensar nessa alteração venosa crônica, nas varizes e tal, lembre que atrapalha na vascularização e pode gerar e tudo isso daí, né? Tudo isso daí gera esse quadro, certo? Então, a gente tem uma erisipela. Com o que é que eu trato a erisipela? Então, é streptopiógenes, na maior parte das vezes, que vai causar. Podia ser também estáfilo também, mas na maioria das vezes é estrepto. Vamos ver o que é que a gente faz aqui. Letra A. Repouso e elevação do membro inferior esquerdo, uso de anti-inflamatórios não hormonais e aplicação de amicacina 500mg via intramuscular de 12 em 12 horas. Letra B. Manter deambulação normal para evitar trombose venosa, uso de sulfametoxazol mais trimetropin, 2 comprimidos de 12 em 12 horas, tratamento das dermatofitoses com mupirocina. Letra C. Repouso e elevação do membro inferior esquerdo, uso de penicilina G, 1 a 2 milhões de unidades por via endovenosa, de 4 em 4 horas, e aplicação de miconazol para tratamento da dermatofitose. Letra D. Manter deambulação normal para evitar trombose venosa, aplicação de penicilina benzatina,
1,2 milhões de unidades internacionais intramuscular e uso de imupiracina 2% sobre a área comprometida e sobre as lesões interdigitais por 3 dias. E aí? Né? A gente tem esse quadro aí, uma lesão aguda, grave, né? A erisipela, e nós vamos optar aqui pela resposta, letra C, né? 72, letra C. Repouso e elevação do membro, não vou manter a deambulação normal, vou repousar, né? Elevar o membro. É uma alteração venosa. Uso de penicilina G, 1 a 2 milhões de unidades por via endovenosa, 4 em 4 horas. E aplicação do miconazol para o tratamento da dermatofitose. Essa será a nossa conduta. Tá? Resposta letra C. Né? Olha. 76. Se você está gostando da live, meu querido amiguinho peregrino, olha, primeiro você, ó, vou colocar aqui o banner para você não esquecer, você compartilha essa live com a galera. Clica aqui nesse compartilhar e manda aí para os seus grupos de WhatsApp, tudinho aí, para a galera vir para cá. Dá o like, peregrino, dá o like aí e também entra aí no grupo do Telegram, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito importante aí você entrar no grupo do Telegram, porque é o lugar onde você vai encontrar a galera do Revalida. A galera que vai fazer o Revalida, então vai ser muito bom para você. Para mim, tanto faz você entrar como não entrar. Agora, para você vai ser muito bom. Eu tô lá, sei que eu tô lá. E tem uma galera que tá lá. Se você ainda não tá, só você que não tá. Se você não tá, só você não tá. Ó, e também me siga lá no Instagram, ó, @Rafael Medicina 86, tá? Peço isso aí para você todo dia, né? Você sabe disso. Mais aqui na divulgação. Tudo isso para divulgação. E se tá gostando da live também, escreve aí hashtag LiveTop. Se você não escreveu ainda, escreve aí hashtag LiveTop para aumentar aí o engajamento aqui desse vídeo, tá? Vamos lá, vamos aí para a questão. Todas essas conversinhas aí é só para aumentar o engajamento. Quanto mais você faz isso, mais pessoas recebem, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom e que a galera gosta e quer mandar mais para mais gente. Por isso que eu peço para você fazer isso. Quando você faz isso, ele manda para mais gente, só isso. Mais pessoas vão receber e eu vou cumprir a minha missão nessa terra, que é divulgar a medicina para todos aqueles que estão fazendo o Revalida. Essa é a minha missão, a missão que eu abarquei, né? Eu agarrei essa missão e disse, ó, eu vou fazer conteúdo gratuito para todo mundo que está fazendo Revalida. E vou fazer isso até depois que eu passar também. Vou continuar fazendo conteúdo gratuito, tá? Para não esquecer aí da medicina. Eu pretendo, né? No meu tempinho, eu pretendo continuar fazendo lives, tá? Então, eu vou continuar fazendo isso. É uma missão que eu tomei para mim, né? Também pretendo trabalhar algum dia com questão de aula. Pretendo também. Mas conteúdo gratuito sempre vai ter aqui no canal. É o que eu pretendo fazer. Certo? Então, coloca aí tudo isso que eu pedi para você, para a gente divulgar, né? Vamos lá. 76. Paciente de 19 anos está jogando handball em uma competição da faculdade, quando, ao saltar para um arremesso da bola, desequilibrou-se e pisou em falso, queixa-se de muita dor no local. Ao exame físico local, hematoma e dor à palpação do maléolo lateral. Não consegue apoiar o pé no chão devido à dor. As duas imagens abaixo mostraram duas incidências de radiografia simples do tornozelo da paciente. Certo? Vamos lá. Então, ó, só uma observação. Vamos voltar aqui, né? Que eu não vi a lesão. Vamos lá. Então, não tenho nenhuma fratura, né? Ó, fratura zero. Nada de fratura, deslocamento de osso, nada. Subluxação, nada. Não tenho nada. Então, foi uma lesão aí, um entorse de ligamento, né? O que aconteceu foi um entorse. Que é muito comum essa lesão, né? Principalmente quando pula e cai no chão, faz entorse do tornozelo, né? 76. Considera-se a conduta mais apropriada para esse paciente. Então, não entorse do tornozelo, a gente tem um protocolo, que é o protocolo Price. Vocês lembram do protocolo Price? A gente já falou isso daí numa live, né? O protocolo Price. P era de... como era? Proteção. O R era de repouso. O I era de ice, que era gelo. O C era de compressão e o E, price. O E era de quê, meu Deus? Ó, repouso relativo, uso de gelo local, anti-inflamatórios, não esteroidais e uso de tala. O E era de quê, meu Deus? Falta um, o E. Vocês lembram? Era price, proteção, R de... deixa eu ver... 76, faltou só o E. Deixa eu ver o que era. Elevação, ó. Proteção, repouso,
ice de gelo, compressão e elevação. Protocolo Price. Era isso que a gente fazia nesses casos aí. Disso, né? Liberando o paciente para ir para casa e uso de imobilização analgésica por 5 a 7 dias. Aí o que vocês marcariam? Letra A diz assim, ó. Encaminhamento para o hospital ortopédico para possível conduta cirúrgica devido à fratura. Não, não tem fratura, né? Então, letra A está errado. Letra B, encaminhamento para o hospital ortopédico para possível conduta conservadora com uso de gelo devido à fratura. Também não tem fratura. Letra C, uso de gelo no local, até 3 vezes ao dia por 30 minutos, anti-inflamatórios não esteroidais e uso de tala para imobilização analgésica por 5 a 7 dias. Letra D, orientação do repouso relativo, uso de gelo no local, 3 vezes ao dia por 30 minutos e anti-inflamatórios não esteroidais, liberando a paciente para ir para casa. E aí, o que vocês responderiam? Letra C, né? Uso de gelo no local, anti-inflamatórios não esteroidais e uso de tala para imobilização analgésica por 5 a 7 dias, né? Vou imobilizar isso daí, né? Não vou deixar sem estar imobilizado. Resposta letra C. Né? Gelo, anti-inflamatório, posso usar ou não? Isso aí é relativo, tá? Protocolo Price. Então, proteção, que é a tala, a proteção, repouso, tá? Repouso, I de ice, né? Que é o gelo, C de compressão, né? Compressão do local, também a tala, e E de elevação. É isso que eu vou fazer. Protocolo Price, tá? Então, resposta é letra C. Não vou deixar solto, não. Tem que comprimir e proteger, né? Então, por isso que letra D está faltando, né? Está incompleto. 86. Uma paciente de 70 anos, previamente ígida, apresentou 2 episódios de enterorragia nas últimas 24 horas, sendo que após o segundo sentiu fraqueza e escurecimento da visão. Procurou a unidade de pronto atendimento e foi encaminhada ao pronto-socorro hospitalar, onde referiu nova eliminação, por via retal há 2 horas, de coágulos de sangue vivo em grande quantidade. Ao exame físico, encontra-se descorada, 2 cruzes em 4, pressão arterial 125 por 70, frequência cardíaca de 98, e frequência respiratória de 20. Após reposição volêmica com 1,5 litro de solução cristalóide, aquecida e coleta de exames laboratoriais, foi submetida à colonoscopia, que identificou doença diverticular sem sangramento ativo. Certo, né? 70 anos, doença diverticular. Com possível local de sangramento no cólon esquerdo. Resultados dos exames laboratoriais, hemoglobina de 8,5, ó, baixa, né? Hematócrito de 25%, plaquetas de 125 mil, e tempo de protrombina e NR de 1,1 normal. Neste momento em que se encontra a paciente, a conduta correta é... Vamos ver aqui. Letra A, cirurgia de ressecção de todo o cólon e a dosagem de hemoglobina indicada indica a necessidade de transfusão sanguínea. Letra B, conduta conservadora, expectante, mas a dosagem de hemoglobina indica a necessidade de transfusão sanguínea. Letra C, conduta conservadora ou expectante, e não há a necessidade de transfusão sanguínea por causa da dosagem de hemoglobina. Letra D, cirurgia com ressecção do cólon esquerdo, mas não há necessidade de transfusão sanguínea por causa da dosagem de hemoglobina. Primeiro, paciente, ó, tem a pressão arterial boa, não está hipotenso, né? Não está taquicárdico, então não está em choque. Não tem, né? Teve pouca perda, então classe 1 aí, né? Classe 1. Né? Classe 1 do grau de choque, bem tranquilo, sangramento bem pouco. A hemoglobina dele está 8,5. Quando é abaixo de 7, né? Ou então quando o paciente está aí em grau classe 3 ou 4, aí sim, a gente faz a transfusão e tal, né? A gente faz aí transfusão sanguínea, quando está grau 3, 4, com alteração, mais de 25% de perda sanguínea, aí sim, né? Então, não é letra C, não tem necessidade de transfusão sanguínea. Letra C letra B, expectante, não, certo. Letra C, não há necessidade de transfusão sanguínea, tá certo. Letra C é o correto, tá certo. Eu me doidei aqui. Letra B que tá dizendo que, mas a dosagem de hemoglobina indica a necessidade de transfusão sanguínea, não. Letra B tá errada, não indica necessidade. A gente não precisa fazer transfusão sanguínea nesse caso. Eu faço transfusão cristalóide, né? Eu dou cristalóide aí, já da classe 1 já posso dar cristalóide, tá? Cristalóide, você pode fazer cristalóide, agora transfusão sanguínea não, né? Você não vai transfundir sangue nessa paciente, você vai dar cristalóide, tá?
vida real é o cristalóide você dá. Tá? Desde a classe 1 já pode dar cristalóide, não tem problema não. Certo. Então, resposta letra C. Não indica necessidade de abaixo de 7. É a hemoglobina que indica necessidade. E eu poderia ter a necessidade quando eu tenho choque, né? Hipotensão, com taquicardia, paciente com alteração, letargia, aí eu posso pensar em fazer também a transfusão sanguínea, mas se não, é coloide. Cristalóide, desculpa, cristalóide, né? Então, resposta é letra C. Certinho? 89. Um paciente de 22 anos de idade, trazido pela ambulância de suporte avançado SAMU até o pronto-socorro no hospital terciário, cerca de 15 minutos após ter sofrido um acidente motociclístico, chega imobilizado em uma prancha longa e colar cervical. Consciente, score de coma de Glasgow de 15. Ansioso, descorado, 2 cruzes em 4, com queixa de dispneia leve e dor abdominal. A inspeção apresenta fechado, fratura fechada de fêmur esquerdo com desvio, tá? Imobilizada, com tala sob tração e sem sinais de hemorragia externa. Ausculta pulmonar lateralmente. No local do acidente apresentava pressão arterial de 140 por 80 e frequência cardíaca de 106. Beleza. No momento, pressão arterial de 80 por 50, ó, hipotenso, né? E taquicárdico. Aqui sim, ó. Classe 3. Com pulso fino e frequência respiratória de 30 impulsões respiratórias por minuto. Tem movimentos preservados em membros inferiores e superiores. Realiza a pulsão em 2 acessos venosos periféricos, com coleta de exames laboratoriais de urgência e sondagem vesical. Aí, após infusão de 2 litros de solução cristalóide aquecida, houve resposta transitória do estado hemodinâmico. Então, não respondeu bem. Ó, mantendo pressão arterial de 90 por 60 e taquicárdico. Então, ainda está aí uma classe de choque 2, né? Classe de choque 2. Então, respondeu parcialmente, teve uma melhora aí, mas não foi uma melhora total. Eita, meu Deus. Não coloquei aí as alternativas. O que a gente faria aqui nesse caso? Como esse paciente, ele já recebeu muito cristalóide, então a gente não vai dar mais cristalóide para ele. O que nós vamos fazer é deixa eu ver as alternativas. Vou colocar as alternativas. A gente vai, por exemplo, colocar hemocomponentes nesse paciente aí, porque já repôs muito cristalóide, né? Eu não vou dar mais cristalóide para ele. Vou restringir o cristalóide e vou dar, sim, a questão dos hemocomponentes, né? Porque já perdeu muito sangue, já deu 2 litros de cristalóide e ele não respondeu aí nas próximas, reduzir esses cristalóides, dar hemoderivados, e eu posso até utilizar aí também outras coisas, né? Na verdade, então, vou dar hemoderivados aqui. Essa seria a alternativa letra A, né, da questão. Deixa eu colocar aqui as alternativas para a gente poder ver. Vou tirar aqui um pouquinho e vou colocar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu pegar aqui a prova. Rapidão. 2015. Deixa eu colocar ela aqui. FN F3, questão 89. Tá vendo? Se você não sabia disso, FN F3, no coisa do... Então as alternativas seriam: letra A, restringir a infusão de solução cristalóide aquecida e iniciar a transfusão precoce de hemocomponentes, é a correta, né? Letra B, infundir 1 litro de solução coloide, não. Manter a hipotensão permissiva, não vou manter a hipotensão permissiva. Transfusão precoce de hemocomponente está certo. Letra C, manter a infusão de solução cristalóide aquecida, não vou manter, vou restringir já. Letra D, infundir mais 1 litro de solução cristalóide aquecida, está errado. Então, resposta letra A, restringir a infusão de solução cristalóide aquecida, iniciar a transfusão precoce de hemocomponentes. Tá? Como teve essa resposta parcial, o paciente ainda está mal, é isso que a gente vai fazer. Certo?
Peraí, não apareceu para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Acho que não apareceu? Não apareceu. Ó, então, letra A, restringir a infusão de solução cristalóide aquecida e iniciar a transfusão precoce de hemocomponentes. Essa é a resposta. Letra B está dizendo, infundir um líquido de solução colóide, manter a hipotensão permissiva, não está errado. Letra C, manter a infusão da solução cristalóide aquecida, vou restringir. Infundir mais 1 litro de solução cristalóide aquecida, não vou fazer isso. Então, resposta letra A, né? Letra A, se alguém não viu aí, vou colocar aqui grandão. Letra A, restringir a infusão de solução cristalóide aquecida e iniciar a transfusão precoce de hemocomponentes. Essa seria a nossa conduta nesse paciente. Pronto. Vamos continuar aí. 95. Um homem de 65 anos de idade, pescador da infância, comparece ao ambulatório de dermatologia relatando o surgimento de um caroço que sangra, localizado no dorso do nariz. Olha ele aqui. Ao exame ectoscópico, apresenta lesão globosa, medindo 0,4 milímetros de diâmetro, de aspecto translúcido, com raras telangiectasias. Olha, tem as telangiectasias. Na base e algumas crostas hemáticas sobre a superfície da lesão pápulo-nodular. Olha aqui as crostas e tal. Conforme ilustra a imagem. Isso aqui é o quê? É um carcinoma, né? Deve ser um basocelular. Carcinoma basocelular. Pela característica da lesão nodular, pela área da lesão aqui em face, é por exposição solar, né? Diz aqui, ó, que é pescador desde a infância, carcinoma basocelular, deve ser, né? 95. Considerando essas informações, quais são, respectivamente, o tratamento e a profilaxia? Letra A. Exérese cirúrgica com enxerto e reeducação para superexposição solar. Não, superexposição solar não. Reeducação para superexposição solar, ou seja, reeducar o paciente, mostrar para ele que ele não deve se expor ao sol, tá certo. Mas aí eu não sei se vai fazer enxerto. Enxerto a gente usa quando tem uma lesão muito grande, né? Uma lesão grande que aí fica pele descoberta. Então, não sei. Acho que não. O enxerto é em lesões maiores. Tem 0,4 centímetros. Mas aí você vai fazer margem. Né? Pode ser que seja. Né? Vai fazer a margem também de 0,5 centímetros. Então, assim, vai fazer uma margem grande, né? De 1,5, né? Então, pode ser. Pode ser. Letra B. Crioterapia associada à curetagem, não. Letra B está errado. Letra C. Curetagem simples está errado. Letra D. Exérese da lesão com sutura simples e recomendação do uso de boné ou similares, além do uso diário de filtro solar. Eu acho que foi essa que era a resposta. Mas aí depende, né? Depende do tamanho da margem que você vai dar. Se der uma margem muito grande, como é em face, dá uma margem menor. Mas mesmo assim, depende do tamanho, o enxerto, né? Fazer enxerto. Se não, do tamanho da lesão, da retirada da lesão que você vai fazer. Então foi anulada essa questão. Mas aí, para você entender mais ou menos aí a lógica, né? É um carcinoma basocelular, você vai fazer a ressecção com margem, né? Você tem 4 milímetros, né? E você vai tirar mais 5 milímetros, você já tira aí, já fica, né? Já fica 1 centímetro aí de lesão. Aí poderia tirar até uma margem maior, né? Então depende, né? Depende. Então, letra D, pelo tamanho aí, até 1,5 centímetros você pode tirar de margem, então depende, né? Então, letra D seria melhor na minha concepção aqui pelo tamanho da lesão, pequeno, tá? Muita coisa. Poxa, a letra D, mas foi anulada essa questão. Certo? Né? Então, A, D, né? Depende. Né? Não sei aí. Os cirurgiões de plantão podem dizer melhor. Você que é cirurgião e está assistindo essa live, o que você marcaria? Letra A ou letra D? Eu marcaria qualquer uma das duas. Depende da margem que você dá, né? 99. E lembre que nos de alto grau, você pode fazer uma margem desde pequena até muito grande, né? De 0,5 a 1,5, se não me engano. Então, depende, né? Quanto você vai tirar? Pode sim realizar enxerto, tranquilamente. Depende do tamanho da lesão que você vai fazer.
Então aí os cirurgiões de plantão tem que dizer aí qual seria. Ó, aqui, ó. A Mel tá dizendo aqui, ó. Tinha que ser anulada mesmo, faltou enviar para anatomopatológico. Certo, vamos lá. 99. A margem pode ser de 0,5 a 1,5 centímetros, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, né? 0,5 a 1,5 centímetros. 99. Um paciente de 74 anos de idade, longilíneo, sem história prévia de tabagismo ou doença pulmonar, procura a unidade básica de saúde devido à infecção de vias aéreas superiores. No exame físico abdominal, detectou-se massa pulsátil em mesogástrio indolor e o paciente negou outras queixas. Ao exame físico, IMC de 20, pressão arterial de 130/80, frequência cardíaca de 80 e pulsos distais palpáveis e simétricos. Qual a conduta mais adequada diante desse quadro? Letra A, encaminhar para a cirurgia imediata pelo risco de dissecção e ou ruptura do aneurisma. Letra B, encaminhar para agendamento de angiotomografia computadorizada de abdômen com o preparado pré-operatório. Letra C. Letra C. Encaminhar para agendamento de ultrassonografia abdominal e agendamento ambulatorial de acordo com o tamanho do aneurisma. Letra D. Encaminhar para a programação de cirurgia em um período de até 30 dias e orientar ao paciente que permaneça em repouso absoluto. O que você marcaria aqui? A, B, C ou D? Estou deixando aí para você escolher. Ó, aqui a gente tem, então, a massa pulsátil em abdômen, né? Paciente de 74 anos, longilíneo, tabagista, sem história de tabagismo ou doença pulmonar. Ele tem, ó, infecção de vias aéreas superiores e no exame abdominal você detecta uma massa pulsátil. Então, possivelmente um aneurisma. O que você vai fazer? Você tem que ver o tamanho e a localização do aneurisma. Se ele pegar muita localização, você vai ver o tamanho dele grande aí. Dependendo do tamanho da classe, você vai ter uma conduta ou outra. Então, por isso, a gente tem que primeiro fazer aí... tem que fazer aí uma ultrassonografia abdominal e agendamento ambulatorial de acordo com o tamanho do aneurisma. Letra C. Né? Temos que visualizar aí esse aneurisma, como é que ele é, né? O tamanho dele, as características. Eita, que foi bom demais, hein? Você gostou, não gostou, não? Fala a verdade, você gostou. Foi muito bom essa live. Bom demais passar esse tempo com vocês, nos preparando aí para o Revalida. Semana que vem nós temos aqui as lives dissertativas, para vocês que fazem parte do grupo do Telegram. E se você ficou aqui até o final e não deu like, dê o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Nesse sininho você clica e coloca todas. Por quê? Você vai receber os vídeos aí certinho. Se você ficou até o final, escreve aí, hashtag até o fim. Hashtag até o fim. Você ficou, você merece aí toda a minha admiração, certo? Tchauzinho para vocês, até mais tarde, até às 17 horas. Tchau!